Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vim falar aqui sobre um assunto que no meu dia a dia, nas academias aí, até nas reuniões de família com os amigos, a galera acaba perguntando: Luiz, o que eu preciso fazer para perder a barriga? Ou para ter uma barriga mais definida, mais chapadinha? O assunto é um pouco complexo. Vou fazer aqui então um vídeo mais longo aí que vai ficar no IGTV e no YouTube. Então, se você estiver afim de entender um pouquinho dos processos que são importantes a gente fazer para conseguir reduzir a gordura abdominal, acompanhe aí que eu vou tentar falar um pouquinho sobre. Então, já adiantando aí, eu falo que 80% desse processo, quem é responsável é a sua rotina alimentar. Então, a quantidade de alimentos que você ingere em cada refeição, a quantidade de alimentos total que você ingere ao longo do seu dia, os tipos de alimento que você ingere, que tipo de alimento você ingere em cada período, tudo isso influencia muito no acúmulo de gordura ou em queimar a gordura e eliminar a gordura. Ah, então, se você está afim de reduzir sua circunferência abdominal, se você está afim de reduzir a sua gordura localizada no abdômen, ou se você tem pretensões maiores de ter um abdômen chapadinho, trincadinho, a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar a sua rotina alimentar. Não sou da área, não sou nutricionista, mas a gente tem algumas aulas sobre nutrição na faculdade. Então, por conta disso, eu posso te dizer que é muito, muito complexo controlar todas as variáveis que envolvem a rotina alimentar para a gente conseguir ter bons resultados. Então, gente, tem muita gente que minimiza e menospreza a função do nutricionista, mas o nutricionista ele é extremamente importante para esse processo. Se você quer reduzir a sua circunferência abdominal, fazer os ajustes que você precisa fazer na sua rotina alimentar, fala comigo aqui, manda uma mensagem que a gente tem nosso time, nossas nutricionistas, para vocês marcarem uma consulta e fazer esse ajuste, tá legal? Esse é o primeiro ponto, ajustar a sua rotina alimentar. Os tipos de alimento, a frequência, quantidades, tudo isso é muito importante, beleza? Esse é um ponto. Outro ponto importante é, lógico, o seu histórico genético, como é que é a sua característica genética, a sua família. As pessoas elas tendem a acumular mais ou menos gordura de acordo com o perfil de cada um. E as pessoas também elas tendem a acumular gordura em locais diferentes. Então, as mulheres aí a gente classifica normalmente basicamente em dois perfis assim, as mulheres maçã e as mulheres pera. A mulher maçã normalmente tende a acumular mais gordura na região abdominal e também na região do seio, e tendem a ter um quadril mais estreito, as pernas um pouco mais finas, enquanto as mulheres com um perfil que a gente chama mais de pera tendem a acumular mais gordura na região do quadril, nas coxas, nas pernas, e algumas vezes elas até conseguem ter uma facilidade maior para diminuir a gordura localizada na região do abdômen. Então, esse é um fator importante para a gente levar em conta na hora de prescrever tanto a rotina alimentar quanto a rotina de exercícios, tá? E aí, lógico, dependendo do seu perfil, a quantidade, o tipo de exercício, ele acaba sendo mais, ele é diferente para cada caso, tá? Mas basicamente a gente divide em três processos e um desses processos a gente pode subdividir ainda. Primeiro são os exercícios de fortalecimento da musculatura abdominal, os exercícios aeróbicos e os exercícios, vou chamar de musculação, tá? Os treinamento de força. Por que tudo isso é importante? Então, assim, o nosso corpo ele é uma máquina perfeita e para ele funcionar, ele precisa de energia, tá? Essa energia a gente consegue através dos alimentos. E aí todas as ações, as funções, as reações que acontecem dentro do nosso corpo demandam um certo gasto energético. Esse conjunto aí de trocas energéticas a gente chama de metabolismo. Tá? Algumas pessoas têm um metabolismo mais acelerado, outras um metabolismo mais lento, em função da idade, às vezes da quantidade de massa muscular, níveis hormonais também influenciam nisso. Isso é importante a gente levar em consideração. Então, o que é importante eu fazer? Tem muita gente que fala assim, fazer abdominal não perde barriga. Realmente.
Quando a gente treina, a gente gera uma série de adaptações fisiológicas no nosso organismo e uma delas é a liberação de alguns hormônios que vão lá na gordura, que está lá na célula, na sua barriga, e vão quebrar essa gordura, essa molécula de gordura e disponibilizar essa energia para a corrente sanguínea para que a gente use ela. E isso acontece com o hormônio, né? E o hormônio ele age de forma sistêmica no nosso corpo como um todo. E os exercícios abdominais localizados, eles são mais importantes para tonificar a região, para melhorar o fortalecimento, melhorar a postura, diminuir às vezes aquele volumezinho que tem, a gente chama de uma ptose abdominal, né? Tem uma protuberânciazinha que não necessariamente às vezes é gordura, às vezes é muito proveniente da postura. Então os exercícios de fortalecimento eles são muito importantes, principalmente na fase que você já perdeu gordura e precisa de uma musculatura com mais tônus, mais forte, mais rígida, mais estruturada. Isso também ajuda muito no processo desse desenho, dessa definição que o abdômen vem tomando depois que você baixa a quantidade de gordura localizada. Então é importante os exercícios de fortalecimento, lembrando que é importante a gente evitar colocar exercícios com muita carga e que cheguem muito próximos da fadiga. Porque como todos os músculos do abdômen eles também hipertrofiam. Então a gente percebe isso muito nos fisiculturistas, principalmente nos homens, nas mulheres também. O músculo cresce e fica um músculo grande, largo. Então às vezes a barriga fica com um volume maior. Às vezes a gente hipertrofia muito aqui os oblíquos e essa cintura ela acaba ficando mais quadrada, perde um pouco dessa curvatura aqui. Então a gente precisa tomar cuidado com as cargas e com o volume do treinamento quando a gente fala de treino de abdômen, para a gente não ter uma hipertrofia muito grande, não ficar com uma cintura muito quadrada e com os músculos abdominais muito volumosos, tá? Outro ponto importante são os exercícios de HIIT, né? É um termo aí que está na moda. O HIIT é a sigla para treinamento intervalado de alta intensidade. Ele tem alguns pontos muito positivos, principalmente para alguns perfis de pessoas. Então, por exemplo, tem gente que acaba tendo muita facilidade em perder gordura, mas ao mesmo tempo acaba também tendo muita facilidade em perder massa magra. Então, esse tipo de pessoa, se ela faz muito exercício aeróbico, muito longo, existe uma tendência dela perder muita massa magra, desacelerar o metabolismo, e aí acontece de afina o braço, afina a perna, perde a bunda, mas a gordura da barriga não vai embora. Essas pessoas, principalmente, é muito interessante os treinos de HIIT, porque geralmente são treinos mais curtos, que tem uma alteração metabólica significativa, tem uma alteração hormonal também favorável à queima da gordura localizada, sem ter esse prejuízo na massa magra, sem comprometer aí volume dos outros grupos musculares, tá? Então, é lógico, cada caso é um caso, a gente tenta fazer sempre uma combinação, mas principalmente para esse tipo de público é muito interessante fazer os treinos de HIIT, tá? Por outro lado, para quem tem uma facilidade muito grande de ganhar massa magra e às vezes já tem uma massa magra alta, mas também está com a gordura abdominal alta, nesse caso eu acho interessante a gente fazer os exercícios aeróbicos com uma duração um pouquinho mais longa, porque uma das contraindicações aí do exercício aeróbico para o emagrecimento é que a longo prazo, supostamente, ele acaba tendo um efeito pequeno aí, né, agudo, e a longo prazo ele pode trazer um prejuízo na manutenção da massa magra. Ele pode fazer a gente perder massa magra e fazer a gente desacelerar o nosso metabolismo. Mas como eu falei, em pessoas que tendem a ter mais massa magra, que já estão com um nível de massa magra bom, ou que tem essa característica de ganhar massa magra muito rápido, eu acho legal a gente investir nos treinos aeróbicos mais longos. Então, treino sempre com uma intensidade bem tranquila e com
uma duração um pouquinho mais longa, sem deixar de lado os outros treinos, tanto o fortalecimento geral quanto da musculatura abdominal. Mas é interessantíssimo fazer esse aeróbico, esse treino mais longo. Em alguns casos, não sou muito a favor, mas em alguns casos, para esse perfil de pessoas, por alguns períodos curtos, eu acho que talvez valha até o tal do famoso e controverso aeróbico em jejum. Tá? Lembrando que cada caso é um caso. Então, se você precisa de ajuda para estruturar sua rotina alimentar, sua rotina de treinos, manda uma mensagem aqui, que a gente tem no nosso time toda essa estrutura. Eu queria falar de outros 2 pontos importantes também que contribuem muito para esse processo. Muitas vezes, junto com a gordura, principalmente as mulheres, tendem a reter muito líquido. Tá? De novo, a alimentação ajuda também nesse processo a controlar um pouco dessa retenção hídrica. E tem uma atividade também que é a drenagem. A drenagem linfática, que ajuda também nesse processo de drenar, como o próprio nome já diz, os líquidos que ficam ali retidos. A gente também tem no nosso time da Move to Care, a gente oferece esse serviço de drenagem, que também auxilia nesse processo. E a gente também tem aí agora uma parceira que trabalha com enzimas. Então, ela trabalha com enzimas que são injetáveis, ela tem formação na área, pós-graduada nessa área aí, tem todos os certificados para poder atuar dessa forma, com botox também, coisas do tipo. Então são 2 outras ferramentas que também auxiliam bastante nesse processo. Algumas enzimas, não é exatamente o nome científico técnico, não é esse, mas só para simplificar, tem esse tratamento também associando isso também com a drenagem, muito provavelmente você vai conseguir ver bons resultados, tá legal? Então se você está afim de reduzir sua gordura abdominal, diminuir a circunferência abdominal por uma questão de saúde ou por uma questão de estética, o verão está chegando aí, Réveillon, praia, carnaval, quem gosta de estar com a barriga mais sequinha e está um pouquinho acima, um pouquinho fora do que gostaria, manda uma mensagem aí que a gente pode te ajudar fazendo esses ajustes com todos esses processos, tá legal? Se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima. Até mais.